igreja, olá meus amigos. Encerramos hoje então as nossas devocionais no livro dos Salmos. Espero que tenha sido uma caminhada abençoadora para você. Pedimos que continue a nos acompanhar. A partir da próxima semana nós entraremos numa nova série de reflexões, desta vez no livro de Jó. Peço que você continue nos acompanhando no Instagram, no YouTube, para que possamos juntos fazer essas reflexões e meditarmos na palavra de Deus. Eu peço que hoje, então, o nosso último salmo de reflexão, Salmo 142. Esse salmo é muito interessante, segundo Spurgeon, um salmo de instrução. O seu ensino é sobre oração. O contexto é quando Davi, perseguido por Saul, precisa se esconder numa caverna. Spurgeon faz um paralelo ao episódio que os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. Aqui ele diz que Davi nos ensina a orar por meio deste salmo. Interessante, uma conclusão aqui, Spurgeon chega aqui ao ler todo o salmo. Ele diz assim: se Davi tivesse orado tanto no palácio quanto orou na caverna, talvez não tivesse pecado de maneira tão grave e que lhe trouxe tamanha desgraça. Olhando o salmo agora, verso a verso, nós vamos perceber alguns princípios bem interessantes. Versículo 1, Spurgeon diz que o salmista aponta o tempo para orar, um tempo especial de oração. Esse tempo seria tempos de dificuldade, tempos de lamúria, são tempos especiais para orarmos. Versículo 2, quais seriam os princípios da oração? A oração é feita diante de Deus, a oração pode ser feita com liberdade e a oração quebranta o nosso coração. Versículos 3 ao versículo 5, o salmista nos aponta como se vencendo a tentação. E essa resistência à tentação, ela resulta em testemunho. Preste atenção aqui, que o salmista nos diz: quando dentro em mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando me ocultam uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. E aí vem a sua luta e a sua vitória sobre a tentação. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Essa vitória sobre a tentação resulta no coração, resulta na vida do salmista, testemunho de louvor, de reconhecimento de quem é o Senhor. O verso 6 até o verso de número 7, nós vamos ver 3 pedidos e vamos ver 4 argumentos do salmista. Os pedidos são: atende o meu clamor, livra-me dos inimigos e tira a minha alma do cárcere. E quais seriam então os 4 argumentos que justificam esses pedidos na oração de Davi? Atende o meu clamor, pois sou fraco. Davi reconhece a sua fraqueza enquanto homem. Livra-me dos inimigos, pois são mais fortes do que eu. Nós não somos invencíveis. Existem momentos em que, de fato, os inimigos são mais fortes do que nós. Tira a minha alma do cárcere, para que eu lhe dê graças. O Senhor, quando nos livra, o resultado deve ser adoração, ações de graças. E ele ainda diz que depois de tudo isso, ele vai o resultado é chamar a atenção das pessoas. Preste atenção: os justos me rodearão quando
me fizeres o bem. Mais uma vez, dando para nós aqui uma ideia de testemunho. Esta foi os nossos dias, as nossas reflexões no livro dos Salmos, um livro tão importante na nossa caminhada cristã, um livro de adoração, um livro de orações, de clamor, de súplica. Espero que você tenha sido abençoado. Nós ainda poderíamos retornar muitas vezes ao livro dos Salmos. Tivemos que fazer algumas escolhas. Esperamos que elas tenham sido relevantes para você nesses dias e que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, quando iniciaremos então o livro de Jó.